Em meados de 1940, ser diretor não era uma tarefa muito gratificante e satisfatória como é hoje em dia, principalmente se o cineasta tivesse algum traço autoral, o que era escasso na verdade, pois quem mandava mesmo era o produtor. Além disso, o chamado cinema clássico não conhecia outra maneira de contar suas histórias além da tradicional maneira linear e com movimentos de câmera que basicamente se limitavam a ir da direita para a esquerda, de cima para baixo e vice-versa. Assim eram os filmes da época, com raríssimas exceções, e o próprio Cidadão Kane seria desse modo se não fosse pela inventividade de Orson Welles, anteriormente conhecido do teatro e dos programas de rádio, que tratou de impedir que sua obra caísse na mesmice, ao assumir parte da produção e utilizar técnicas de maneira que, até aquele momento, eram inimagináveis. Isso gerou até certa controvérsia em Hollywood, pois era a primeira vez na história da indústria do cinema em que um jovem diretor, com apenas alguns curta-metragens na bagagem, ganhava carta branca para dominar a produção de um filme do começo ao fim, além do orçamento invejável. Mas esse domínio completo da obra foi recompensador, do ponto de vista artístico, já que na época de seu lançamento, o impacto causado por Cidadão Kane não foi bem aceito devido principalmente às fortes críticas negativas e à campanha de William Randolph Hearst, que serviu de inspiração para o personagem título, para proibir a sua exibição. Todos esses fatores contribuíram para afastar o grande público, mas mesmo assim, o longa levou uma das 9 indicações ao Oscar, embora merecesse quase todas. Dessa forma, a obra mais importante de Orson Welles também foi sua ruína. O sistema de produção que dominava a época prejudicou demais o cineasta. Contudo, depois de sua reestreia em 1956, Cidadão Kane tornou-se cult entre os críticos e ganhou seu devido reconhecimento ao encabeçar várias listas de melhores filmes de todos os tempos. Aliás, por vezes, foi considerado o melhor. E é de fato impossível negar a importância que esse filme praticamente experimental tem até hoje, pois compilou, nos seus 119 minutos, uma série de técnicas, muitas já existentes, mas que nunca antes haviam sido reunidas com tanta clareza e eficácia, como profundidade de campo, técnica que permite ao espectador observar ações que acontecem no primeiro e também no segundo plano, ângulos e movimentação de câmera, por exemplo, de baixo para cima, engrandecendo o personagem e sugerindo sua superioridade, e subindo drasticamente para mostrar a ação em um local alto. A inserção de mini documentários falsos, conferindo realismo ao filme e despertando ainda mais confusão na mente do espectador, montagem sofisticada, muitas vezes associada ao som de uma cena que continua na próxima, formando elipses enormes. I know what to him, like the time his wife left him. Jogo de luz, principalmente com a utilização de sombras e luzes inferiores, criando uma atmosfera de suspense e mistério largamente utilizada pelos filmes noir, e transições, como na lentidão das fusões fade-in e fade-out, ocasionando uma mistura de elementos de duas imagens. 20 years. 20 years. Well, 6 years ago, I looked at a picture of the world's greatest newspaperman. I felt like a kid in front of a candy store. Well, tonight, 6 years later, I got my candy. All of it. Além do mais, Cidadão Kane foi o primeiro longa a filmar a parte de cima de um cenário, o que não acontecia geralmente porque o teto era utilizado para a disposição das luzes e cabos necessários para as cenas. Outro fator de destaque é a maquiagem, já que o filme mostra a vida dos personagens ao longo dos anos. Logo, o processo de envelhecimento dos atores seria inevitável, e a transformação feita pela maquiagem é tão surpreendente que em algumas vezes nos questionamos se são os mesmos atores em todas as épocas mostradas no filme. Por tudo isso, a história do cinema pode ser repartida em antes e depois de Cidadão Kane, pois o longa marcou sua época graças às inovações, sobretudo nas técnicas narrativas e nos enquadramentos cinematográficos. Sua trama não é linear, nem narrativamente cronológica, além de contar a história de seu protagonista através de flashbacks, usando diferentes pontos de vista de pessoas relacionadas a Kane. Para se ter uma ideia, a noção de uma história não contada através de um único narrador, e sim por intermédio de várias perspectivas, era absurda, pois era de fato algo inédito em filmes de Hollywood. Além do mais, como Welles vinha do meio radiofônico, ele era completamente relacionado com o som, atribuindo-lhe uma importância pouco habitual para sua época, e transferindo-a para o cinema. O uso experimental de efeitos sonoros para definir o humor em algumas cenas,
a preocupação com a trilha sonora, o silêncio, o eco, a reverberação, o diálogo justaposto e a definição do espaço através do som. I'm Charles Foster Kane. Whatever you want, just name it and it's yours. But you gotta love me. Don't tell me you're sorry. I'm not sorry. Dito isso, a trajetória do personagem principal foi inspirada na vida de William Randolph Hearst, que começou sua carreira como empresário em 1887 e criou a noção de imprensa marrom, histórias sensacionalistas de veracidade duvidosa. Chegou a ter uma rede com cerca de 28 jornais e 18 revistas sob o seu controle nos Estados Unidos. O mega empresário do setor das comunicações da época foi contrário ao projeto cinematográfico de Wells por acreditar que o filme conspirava contra sua imagem profissional, e de fato, existem muitos pontos em comum nas biografias de Hearst e de Kane, como por exemplo, ambos ficaram conhecidos pelas polêmicas causadas em seus jornais. William possuía um castelo na Califórnia chamado Hearst Castle, enquanto Kane tinha o grandioso Xanadu, palácio inspirado no lendário Monumento de Culto ao Prazer, de mesmo nome, fundado por Kublai Khan, além de ter tido um caso com uma cantora sem talento, Susan Alexander, para quem construiu um teatro, assim como Hearst se relacionou com a jovem atriz Marianne Davis e comprou um estúdio para ela promover seu estrelato. Talvez a única diferença mais notável seja o fato de Hearst ter nascido rico, enquanto Kane era filho de uma família humilde. Por fim, lembre-se sempre, para apreciar um filme antigo e entender o motivo de ser tão prestigiado, é necessário considerar o contexto de sua época, e Cidadão Kane era um filme à frente de seu tempo.